Olá, Paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de começar a conversar com você sobre 10 coisas, 10 pequenas coisas, 10 coisas relativamente comuns que podem nos deixar esgotados. Veja, existem coisas que podem parecer insignificantes para a maioria das pessoas, mas que mesmo assim podem parecer grandes coisas para nós e nos perturbar. Podem nos deixar irritados, cansados e realmente saturados. Nós pais tendemos a nos sentir saturados, sobrecarregados, sempre que nos vemos diante de coisas ou situações que temos a percepção de serem demais para nós, de nós não conseguirmos lidar com aquilo. E, embora nem sempre haja respostas claras sobre o porquê dessas coisas terem tanto impacto sobre nós, é muito importante entender o que acontece conosco, para que a gente possa, na medida do possível, é claro, evitar ou diminuir este impacto. Em outras palavras, trata-se de identificar gatilhos que podem lhe deixar saturado, saturada, mesmo que eles se encontrem em situações cotidianas. E por que eu considero isso tão importante? Porque se você não é capaz de perceber que determinadas situações, por mais corriqueiras que sejam, esgotam você, tiram sua energia, você tende a se sentir fraco ou fraca por ser diferente das outras pessoas. O que acontece? Você pensa, por que eu estou me sentindo tão cansado ou cansada se eu não fiz nada? E o que eu quero que você entenda é que, embora aparentemente você não tenha feito nada, o seu cérebro, o seu sistema nervoso como um todo, que processa tudo mais profundamente, trabalhou em demasia por conta de determinadas situações do dia a dia. Quando você não é capaz de entender esse processo, você tende a se sentir inferior às outras pessoas e pode começar a querer seguir o mesmo ritmo que elas. Tá? Você pode, por exemplo, marcar em sequência uma série de atividades e de compromissos tentando ser como todo mundo. Só que é bem provável que no meio do caminho você não consiga mais manter este ritmo. E isso pode fazer com que você se sinta ainda pior do que antes. Por isso que eu considero tão importante que você reconheça e identifique quais são os seus ladrões de energia. Coisas que podem ser pequenas, mas que para você têm um custo energético muito alto. Assim, você vai poder minimizar isto e ter mais energia para aquilo que realmente lhe interessa, tá? Mas antes de falar destas 10 coisas que eu trouxe, que são comuns, mas que podem nos esgotar, eu queria chamar a sua atenção para o verbo que eu usei. Eu falei podem nos esgotar. Não necessariamente aquilo que esgota uma pessoa altamente sensível vai ter o mesmo efeito sobre a outra. Como eu gosto de lembrar, nós todos somos pessoas diferentes. A única coisa que nós temos em comum é o traço da alta sensibilidade. E este traço se define por aquelas 4 características que a doutora Elaine Aron denominou como sendo os pilares da alta sensibilidade e que estão resumidas no acróstico DOS, D-O-E-S, tá certo? Então eu vou deixar mais uma vez na descrição do vídeo e também nos cards o link para o vídeo
sobre as 4 características, o DOES. E outra coisa, eu vou dividir este vídeo em 2 partes para que ele não fique muito longo. Então, esta é a parte 1. Vamos falar das primeiras 5 coisas que costumam esgotar uma boa parte das pessoas altamente sensíveis. E a primeira dessas coisas são as conversas superficiais ou sem muito sentido, a tal da conversa fiada. Veja, pessoas altamente sensíveis são pensadores profundos, então gostam de conversas profundas, de conexões, principalmente em pequenos grupos, de conexões significativas. Esse tipo de conversa nos faz feliz, nos alimenta. Porém, bater papo sobre coisas aleatórias como o clima, a vida de um artista ou coisas do gênero tende a ter o efeito contrário. Tende a nos deixar cansados e até irritados depois de um certo tempo. Isto acontece porque, como os altamente sensíveis são analisadores em profundidade, pode ser difícil encontrar o que analisar, sobre o que refletir neste tipo de conversa. E, por outro lado, a gente faz um esforço grande para prestar atenção, para estar presente e nos interessarmos pelo que a outra pessoa está falando. Geralmente, por quê? Porque a gente não quer ser rude, mal educado, etc. Devido à nossa empatia, a gente tem uma grande capacidade de ler as outras pessoas. Então, se a outra pessoa estiver esperando de nós uma determinada reação ao que ela está dizendo, a nossa tendência vai ser fazer isso, mesmo que a conversa não nos interesse. É exatamente esse esforço para acompanhar, para mostrar interesse, para dar ao outro aquilo que ele está demandando, que pode nos esgotar. A segunda coisa que pode esgotar uma pessoa altamente sensível: muitas pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? E isso acontece muito comigo. Né? Por exemplo, me convidam para uma festa que vai ser uma festa grande, e no primeiro momento eu até me divirto. Mas com o passar das horas eu começo a sentir que aquilo é demais para mim, como se tivesse um zumbido constante acontecendo dentro da minha cabeça. Por quê? Porque este cérebro que processa em profundidade, juntando com a sensibilidade sensorial, com a sensibilidade dos sentidos, faz com que se torne difícil para nós processar muita informação, conversas, música, barulho, pessoas sendo apresentadas para nós, tudo isso ao mesmo tempo. Esse nosso cérebro seletivo quer tempo para processar cada informação. Por isso, nestas circunstâncias, geralmente nós precisamos recuar um pouco para nos reorganizarmos. Tá? Isto pode ser feito, no caso da festa, isso pode ser feito saindo do ambiente, de preferência indo para um espaço aberto. Pode ser feito dando um pit stop no banheiro, respirando com calma, etc. Pode ser ficar ao lado de uma janela, ou pode ser, depois de algum tempo, se despedir e ir embora. É por esta razão que eu sempre aconselho que as pessoas altamente sensíveis tenham à mão o seu próprio transporte, para não depender de um parceiro, de um amigo ou amiga que quer ficar mais tempo na festa porque não está se sentindo atacado sensorialmente e está se divertindo. A terceira coisa banal, mas que pode realmente ser estressante para uma pessoa altamente sensível, são as etiquetas das roupas. Ora, de novo, para uma pessoa de sensibilidade média, uma etiqueta roçando na pele pode ser algo irritante. Porém, para uma pessoa altamente sensível, a etiqueta de uma blusa roçando constantemente no seu pescoço, ou mesmo o aplique de uma roupa em contato com a pele, pode rapidamente se tornar o foco do nosso dia. Você realmente tenta, mas não consegue se concentrar naquilo que deveria fazer por conta do desconforto. E, na verdade, em alguns casos, a sua pele, como a minha, pode até resultar ferida. Então, não foi uma nem duas vezes
apenas que eu já tive que parar o que eu estava fazendo para tentar resolver esse problema, porque realmente a minha cabeça estava ocupada com isso o tempo inteiro. Então foi necessário parar, me livrar da etiqueta para que eu pudesse continuar o que eu estava fazendo. A quarta coisa que pode incomodar bastante, estressar bastante uma pessoa altamente sensível são os ruídos. É claro que ninguém gosta de ruídos altos e desagradáveis. E também é claro que existe uma condição de saúde chamada misofonia, na qual a pessoa tem reações muito fortes de aborrecimento, de raiva e até de pânico a determinados sons ou ações muito intensos. Porém, muitas pais, eu inclusive, são extremamente sensíveis a sons e alguns de nós podem até sofrer de misofonia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente pode ser muito sensível não apenas aos sons mais comuns, tipo trânsito, pneu que estourou, a sirene de uma ambulância, a buzina dos carros, etc., como mesmo ações mais corriqueiros, como por exemplo alguém mastigando muito alto. Ou, infelizmente, também o ronco do parceiro ou parceira com quem a gente está dormindo. A quinta coisa que pode consumir a nossa energia é a exaustão mental, o esgotamento mental. O nosso cérebro, altamente sensível, adora refletir profundamente, buscar conexões, rever as nossas ações, prever o que vai acontecer no futuro e por aí vai. Só que este excesso de pensamento tende a causar uma profunda exaustão mental. E para começar, é importante distinguir entre exaustão mental e exaustão física. Os sintomas da exaustão mental costumam incluir problemas de memória, tanto memória de curto prazo quanto a memória de trabalho, incapacidade de concluir as tarefas, raciocínio lento, incapacidade de concentração e tudo mais. E estes sintomas podem criar um ciclo vicioso no qual, quanto mais você tenta, mais exausto ou exausta você se sente, mais dificuldade para concluir as suas tarefas você tem. Existem ferramentas importantes e úteis que nos ajudam a lidar com a exaustão mental. Entre elas, fazer pausas regularmente, criar uma rotina, dividir as tarefas em blocos de tarefas menores, desenvolver e praticar atividades de relaxamento, e eu não estou falando apenas de meditação, mas de um conjunto de atividades que lhe ajudem a regenerar-se do desgaste mental do dia a dia. E já que falamos em exaustão mental, eu não queria terminar o vídeo sem falar também da exaustão física. Como eu disse, é importante distinguir uma coisa da outra. A exaustão mental costuma ser o resultado de processos internos, pensamentos, sentimentos, remoção, ansiedade e por aí vai. Já a exaustão física tende a ser o resultado de situações externas, como, por exemplo, exercício em demasia, carências nutricionais, trabalho extenuante, falta de sono de qualidade e por aí vai. Porém, embora sejam distintas, exaustão mental e exaustão física se retroalimentam. Estar cronicamente cansado dificulta também a conclusão das tarefas, que vai exigir mais energia mental e que pode nos levar à exaustão mental. Então, por isso mesmo, obter descanso físico e mental de qualidade é algo fundamental, é essencial, importantíssimo, a base do seu bem-estar, sendo uma pessoa altamente sensível. E a chave para obter esse descanso, você já sabe, é o bom e velho autocuidado. Um dos meus temas preferidos aqui no canal
exatamente porque, para mim, não há ação mais importante para o nosso bem-estar do que priorizar o nosso autocuidado. E você já sabe tudo sobre autocuidado, mas se quiser saber mais e quiser conhecer várias ferramentas, um conjunto de ferramentas para os diferentes tipos de autocuidado, mental, físico, emocional, social, espiritual, e dentre estas ferramentas você pode escolher aquelas que melhor se adaptam a você e às suas circunstâncias. Se você quiser saber sobre isso, eu lhe recomendo que dê uma olhada no meu curso Autocuidado e Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Mas, se você não quiser, você pode também dar uma olhada aqui mesmo no canal, na playlist sobre autocuidado, que também vai estar aqui na descrição. O importante é que você entenda a necessidade do autocuidado e entenda também que estas coisas que eu citei, por mais simples, por mais comuns, por mais corriqueiras que elas sejam, podem sim ir tirando a sua energia ao longo do dia e serem as responsáveis por aquela sensação de ai meu Deus, eu estou me arrastando, vou desmaiar no sofá, que muitos de nós costumam ter ao final do dia. No próximo vídeo, eu trago mais 5 coisas que costumam atuar como ladrões de energia para as pessoas altamente sensíveis, mesmo que não o sejam para os demais. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações. E se conhecer uma outra pessoa altamente sensível que se pergunta para onde está indo a minha energia, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, informação pesquisada sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos. E até o nosso próximo encontro. Tchau!